Olá, seja bem-vindo ao Panorâmica. Hoje connosco temos Aura Miguel, uma jornalista acreditada no Vaticano há mais de 30 anos. Em Portugal, só 2 jornalistas têm esta acreditação permanente. Fez quase 100 viagens papais, seguiu João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Olá, Aura. Olá, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que um jornalista consegue ter a acreditação no Vaticano? Não é muito fácil, porque do lado da Santa Sé são muito exigentes na seleção, não tanto, digamos assim, pela perspectiva do que é que os jornalistas pensam sobre o Papa e a Igreja, que isso seria, muitas vezes, muitas pessoas pensam que só os católicos ou os cristãos seguem o Papa. Não é esse o critério. O critério é profissional, é estritamente profissional e há vários requisitos para conseguir essa acreditação permanente. Normalmente começa-se pela acreditação temporária, e parte sempre da decisão dos nossos empregadores, portanto, do meio para quem trabalhamos. Se decidem que um determinado jornalista passa a acompanhar com alguma regularidade a atividade do Papa e da Santa Sé, o primeiro passo é tratar de uma acreditação que é sempre temporária. E que vai tendo que ser sistematicamente renovada. Esse período, no meu caso, durou uns 2, 3 anos, que é normal. Portanto, sempre para cada evento, sempre para cada audiência, viagem, era preciso tratar de uma acreditação, sempre temporária. E, além disso, a Santa Sé, quando nós pedimos para nos tornarmos, digamos assim, permanentemente acreditados, pedem trabalhos feitos, coisas que temos publicado, portanto, demoram um pouco também para perceberem o tipo de trabalho que fazemos. Eu acho que esse é o critério. E no seu caso, como é que conseguiu esta acreditação? Foi por convite? Não, nunca é por como convite. Como é que aconteceu? Nunca é por convite, é sempre porque no meu contexto, quando eu entrei no universo do jornalismo de rádio, que é onde eu trabalho na Rádio Renascença, na altura o Papa João Paulo II tinha começado a viajar pelo mundo fora de uma maneira sistemática e entenderam os meus diretores que valia a pena passar a acompanhar, mas mandaram uma ou 2 vezes, eu acho que também foi para perceber se resultava esta aposta de enviar um jornalista para acompanhar o Papa permanentemente. E como resultou, creio que passei, portanto, a minha atividade, digamos assim, começou em 86, no famoso encontro de João Paulo II em Assis, pela paz, reunindo várias religiões do mundo, e depois a segunda vez que fui à Polónia, ainda em 87, portanto ainda havia o Muro de Berlim, ainda havia imensa dificuldade em passar aquela barreira para o leste, o regime ainda era de caráter ditatorial, etc. Disse que nessa altura as coisas eram diferentes e eram interessantes de retratar, do ponto de vista jornalístico. Como é que fez como é que se fez essa passagem de tentar passar esse momento que se estava a viver quando estava a viajar com o Papa? É uma aventura, porque para mim era tudo novo. Quer a utilização do meio rádio, que é muito fascinante, não é? Porque as pessoas, então nessa altura as ligações nem sequer havia telemóveis, não é? Portanto, tinha que ser por um telefone fixo, as ligações do lado de lá da cortina de ferro, nessa altura eram muito difíceis, tinham que passar por uma aprovação do Estado, portanto, uma espécie de censura. Praticamente só uma vez por dia que eu conseguia telefonar para cá, mas ao mesmo tempo era muito desafiante, porque obrigou sempre a um esforço de síntese, por um lado, não é? O que é que foi mais importante naquele dia, e ao mesmo tempo introduzir um colorido, de maneira a que eu que estava lá e que via a realidade segundo vários fatores, não é? Tentar fazer passar, através dos relatos, até de pequenas gravações, ilustrar este colorido através dos sons. E isso foi assim que eu comecei a aprender também. E disse que um critério não é ser-se católico ou cristão. A Aura é cristã. E então a Aura consegue-me dizer que o jornalismo que se faz no Vaticano é imparcial, é independente, neutro? Não, isso não consigo dizer. Eu acho que eu vou dizer aquilo que penso. Eu creio que é uma questão de honestidade perante a realidade. E nisso eu conheço católicos, vamos dizer assim, jornalistas que
que não são bons jornalistas, segundo o meu critério, portanto, que há sempre esta tentação porque podem tentar manipular em função de algum interesse e omitir outra parte que também é importante dar conta, não é? A realidade é feita por vários elementos, vários fatores. Claro que passa pelo nosso crivo pessoal selecionar quais desses fatores eu posso utilizar para fazer passar uma notícia. Se eu só tenho 1 minuto, e já é muito, de tempo, na variedade de fatores que tenho, eu faço uma seleção. Na maneira como se faz essa seleção, pode ser honesto ou desonesto. Portanto, isso pode acontecer com católicos ou com não católicos. E, portanto, ao contrário, eu conheço jornalistas ótimos que não são católicos, pode ser judeu ou nem sequer é agnóstico, e trabalhar com uma grande seriedade porque, lealmente, deixam-se confrontar pela realidade segundo a totalidade dos seus fatores e não a redução de determinados fatores que lhe convém mais. Portanto, nesse sentido, e a Aura faz isso no seu dia-a-dia? Eu não sei se sou... Eu tento, sim, é isso que eu tento fazer. Portanto, considerar a como é que tenta? Considerar a totalidade dos fatores que me são dados na reportagem específica que me é pedida. Portanto, se eu vou com o Papa a um determinado sítio, a minha missão, pelo menos eu vejo assim, é estar atenta a tudo o que se passa. Tudo o que se passa é tudo o que se passa, e não só determinadas questões que podem ser vender mais ou que podem ser eventualmente mais polémicas, que também é preciso dar conta, mas também há outra realidade, outra parte da realidade que eu posso considerar importante. E eu acho que esse discernimento dá mais trabalho, mas eu acho que é a única maneira de comunicar o que se está a passar. E a Aura consegue dar um exemplo em que, por exemplo, teve em conta alguma polémica ou alguma controvérsia, por exemplo? Nos seus artigos? Há imensas. Então, com o Papa há imensas hipóteses. Quando o Papa João Paulo II, por exemplo, estava na fase final da doença, isto é um exemplo, e já praticamente dependente, e continuou a viajar. Isso foi motivo de escândalo, foi motivo de escândalo mesmo, sobretudo no mundo, digamos assim, ocidental, que temos este mito da eterna juventude e que, enfim, como se o Papa já não estava em condições de governar neste sentido. Mas se o Papa tinha um critério, e esse critério era continuar a encontrar as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, lembro-me, por exemplo, que uma vez foi à Bulgária, já doente, portanto já de cadeira de rodas, e o objetivo principal era beatificar um bispo que tinha sido torturado e tinha sofrido na prisão por causa de ser bispo, no regime que perseguia, que não havia liberdade religiosa. Pronto, portanto, um mártir, vamos dizer assim. E ele foi lá de propósito à Bulgária fazer essa celebração. A grande parte, a esmagadora, claro, com as limitações físicas que tinha, essa parte das limitações físicas que tinha é uma parcela da realidade que é preciso considerar. Portanto, na descrição do que aconteceu na reportagem daquela celebração, é importante sublinhar também que ele, com alguma dificuldade, procedeu a essa celebração. Mas, para meu espanto, nesse dia no hotel, quando cheguei, e a outra parte importante era, obviamente, a razão pela qual ele tinha ido e o que ele tinha dito. Mas, para meu espanto, só puseram a parte da limitação física, se ele se babava ou não, se ele conseguia levantar o braço ou não. E o que é que acha que deviam ter feito nessa altura? Acho que deviam ter juntado, a igual parte, a razão pela qual ele tinha ido e o que ele tinha dito, e que era importante. E acha que... Mas isso é a minha maneira de encarar o desafio do jornalismo. Eu respeito que há pessoas que fazem de outra maneira, mas com as quais eu não me identifico. E em relação a essas outras pessoas, acha que o jornalismo no Vaticano é abordado no resto dos média em Portugal de forma imparcial e com escrutínio? Eu não venho aqui julgar os outros, não é? No Vaticano devemos distinguir entre o universo dos vaticanistas, que é assim que a designação italiana para os jornalistas tem acreditação permanente, há de tudo, não é? Mas obedece a um esforço de seriedade de trabalho profissional, sim, claro. Mas eu acho que o jornalista deve-se julgar a si próprio naquilo que faz. Aquela tentativa de ser neutro e não me comprometa. Eu acho que a maioria dos jornalistas compromete-se naquilo que escreve e dá o nome. Do lado de quem está de fora, ou de quem, sobretudo em Portugal, escreve sem conhecer verdadeiramente a realidade do Vaticano, isso eu não me quero pronunciar, porque quero é dar contas daquilo que faço e acho que quem acompanha regularmente a atividade da Santa Sé tem uma noção de que se trata de uma realidade muito complexa
e que Como assim muitas complexa? é muito complexa, porque imagino, só para quem nos está a ouvir e quem nem, enfim, não acompanha assim tanto, é um jornalista que tem acreditação permanente, por exemplo, na Casa Branca, acompanhar a Casa Branca, não é? Implica regras, implica um certo tipo de linguagem, implica um certo tipo de protocolo. Portanto, não é assim uma coisa superficial como quem vai fazer uma reportagem de um acidente de rodoviário. Quer dizer, tem uma série de leituras que muitas vezes é preciso saber ler nas entrelinhas. Portanto, tem um lastro, não é? De diplomacia, de prioridades, da realidade complexa que é a Casa Branca. Imagine-se no Vaticano, não é? No Vaticano, que é uma das diplomacias mais famosas do mundo, que tem várias facetas, tem a dimensão da fé, tem a dimensão estrita religiosa, mas tem a dimensão das prioridades das viagens do Papa, por exemplo. Portanto, não se deve olhar, creio eu, nem para a Santa Sé, nem para a própria realidade da Igreja de uma maneira como se olha para uma multinacional. É preciso considerar que há certos elementos que não são assim, se calhar, à primeira vista, tão óbvios, mas que são igualmente interessantes. E, como última pergunta, a Aura sente dificuldades no seu trabalho, na sua prática do jornalismo, sabendo que é cristã, católica, e a profissão do jornalismo não permite esse lado próximo? Não permite, eu não tenho razão de queixa. Depende da maneira como se encara a vida, eu vejo assim, não é? Porque a pessoa não é constituída por gavetas. Agora é a minha gaveta profissional, agora é a minha gaveta familiar, agora é a minha gaveta dos amigos. Portanto, mas supostamente isso devia existir. A pessoa não é fragmentada. Eu, sim, pelo menos encaro a vida, a pessoa deve ser uma só, com a sua identidade. Inerente à identidade minha é o facto de ser católica. E isso eu não ponho entre parênteses. Portanto, eu não deixo de ser católica quando sou jornalista. Mas o ser católica, na minha opinião, é um mais. Portanto, dá-me mais amor à verdade. Não estou a dizer que sou capaz, por isso é que é difícil. Mas o ser honesta na maneira de contar o que se passa, não é? Se há uma realidade que escandalosa, por exemplo, na vida da Igreja, o meu dever é dar conta de que há uma realidade escandalosa na vida da Igreja. Claro, por exemplo? Sim, claro. Como por exemplo? Os abusos sexuais, por exemplo, todo o dossiê dos abusos por parte de membros do clero, todo o dossiê ligado à corrupção que envolve o Vaticano e que, enfim, terá levado muitos a considerar que o Papa Bento XVI não tinha forças para gerir todas estas crises e que o Papa Francisco ainda continua com elas. Portanto, todas estas realidades devem ser enfrentadas, porque se não são enfrentadas de maneira realista, eu estou a ser desonesta, porque isso está a acontecer. Mas é difícil porque nesta complexidade, não é, de várias facetas da realidade que constituem o universo que é a Igreja e o Papa e os bispos e tudo isso, às vezes é preciso ir direto ao assunto, não é? Então na rádio para mim é tão fascinante quanto difícil. Sei lá, por exemplo, sai uma encíclica do Papa que tem 30 páginas ou mais e eu tenho 50 segundos para falar dela. Portanto, é mesmo uma aventura, eu acho isso fascinante. Se calhar por isso é que eu lá estou ainda há tanto tempo e com vontade de continuar, mas acho que este trabalho, que é jogar-se tal qual somos, naquilo que gostamos e no meio da realidade que nos rodeia e das circunstâncias, eu acho que essa é a aventura da vida, sendo jornalista ou não só, ou qualquer outra profissão que se tenha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Quanto a ti, esperamos-te no próximo Panorâmica.